quando você tem o Espírito Santo enchendo a sua vida, então você pode esperar obter um nível maior e diferente de comunicação com Deus do que você teria sem Ele. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa, e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento, e ele tem vontade. Eu quero apenas compartilhar algumas escrituras com você para verificar o que eu digo. 1 Coríntios 2,11. Pois quem dentre os homens percebe, conhece, entende o que se passa através dos pensamentos de um homem, senão o espírito do próprio homem dentro dele? Então, eu posso olhar para você e você pode estar sentado lá sorrindo para mim, mas isso não significa que você está prestando atenção ao que eu estou dizendo. Você pode estar pensando em algo totalmente diferente. Bem, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Você sabe, a sua parte interna sabe. É da mesma forma com o Espírito de Deus. Ele é o único que conhece totalmente a mente de Deus. Então, quando nós oramos para conhecer a mente de Deus em alguma coisa, é muito importante perceber que o Espírito Santo está vivendo em nós e ele é o único que irá revelar-nos a mente de Deus. Assim, quando nós citamos ouvir de Deus ou ser guiado pelo Espírito Santo, falamos muito sobre a voz mansa e delicada. Muitas vezes, quando Deus fala com você, vai soar como seus próprios pensamentos, mas há uma energia diferente nela, há uma diferente ênfase nela. E assim há uma série de maneiras pelas quais podemos ouvir de Deus. Não vou entrar nisso hoje, este é um ensino para um outro dia, mas eu quero que você saiba que quando você tem o Espírito Santo enchendo a sua vida, então você pode esperar obter um nível maior e diferente de comunicação com Deus do que você teria sem Ele. Não tem nada a ver com a salvação. Estamos salvos pelo sangue de Cristo, mas quando estamos cheios do Espírito Santo e nós ficamos cheios do Espírito Santo, eu não acho que seja apenas algo momentâneo que nós temos. Eu acredito que um dia no mundo suga tudo que você tem de Deus e você precisa obter um novo preenchimento todas as manhãs, a fim de sair e funcionar da maneira que deveremos funcionar. E ser preenchido com o Espírito Santo não é sobre ser um cristão, é sobre viver como cristão. Como um dos dons do Espírito, que vamos ler mais tarde, 1 Coríntios 12, essa é a escritura que começa assim. Eu não quero que você seja ignorante sobre os dons do Espírito, e no entanto há muitas pessoas que são ignorantes no que concerne aos dons do Espírito, sem conhecimento, e houve um tempo em minha vida quando eu não tinha a menor ideia do que eram esses dons, ou que estavam disponíveis, ou deveria querê-los, ou supor que Deus quisesse que eu os tivesse, que Ele iria dá-los a mim. Eu não sabia. E eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas hoje que você não sabe. Talvez tudo que eu esteja dizendo a você vai ser algo totalmente revelador para você, e talvez para alguns de vocês vai ser apenas um lembrete. Eu ensinei isso na capela, no meu ministério, nesta semana, e muitas pessoas disseram-me: cara, eu precisava disso. Cara, isso trouxe uma nova consciência do ministério do Espírito Santo em minha vida. E sabe, até algumas pessoas que eram crentes maduros me enviaram mensagens de texto, e isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Por isso temos de perceber que o Espírito Santo quer fazer coisas sobrenaturais para nós, em nós e também através de nós. E um dos dons do Espírito é a palavra de conhecimento. Agora, isso basicamente significa que você pode saber algo que você não sabe. Que o Espírito Santo pode fazer com que você saiba algo que você não sabe. E pode ser que muitos de vocês tenham palavras de conhecimento em momentos diferentes, mas você nem sequer sabe o que é. Você acha que é apenas uma coincidência ou um ops ou o que seja. Eu acredito que Deus opere muito dessa maneira enquanto eu prego, porque eu tenho pessoas dizendo, escrevendo para mim: como é possível você saber isso sobre mim? Como você sabe o que eu estava pensando? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe.
E o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo está em mim. Então ele tem essa forma de comunicação em curso, onde se prestarmos atenção a ele, podemos saber coisas que não sabemos. Mas aconteceu uma coisa interessante numa reunião, apenas algumas reuniões atrás, e eu sempre quero ser ousada e entrar nos dons do Espírito. Se eu sinto que Deus quer usar-me assim, antes de voltar à plataforma, eu estava lá na parte de trás e eu comecei a ver em meu coração um menino de cerca de 8 ou 9 anos de idade, com cabelos castanhos, e eu senti que o Senhor estava colocando no meu coração que ele tinha autismo e que a sua mãe era uma mãe solteira e que estava convencida de que era tudo culpa dela. E ela se sentia sobrecarregada e não tinha nenhuma ideia do que ia fazer. Então, é claro que você passa pelo que todo mundo passa, sabe? E se eu estiver inventando isso, se isso for coisa da minha cabeça, e veja, coisa sobre esse tipo de situação, é que às vezes você tem que dar um passo de fé. Agora, honestamente, quando você tem 5, 6 mil pessoas em uma sala e você sai na fé, você não está correndo risco muito grande, porque você pode ter alguém em todo o edifício que tem essa necessidade. Então não é como se eu fosse a pessoa mais corajosa do planeta, mas foi bastante surpreendente naquele momento. E quando terminou, eu então contei o fato. E então o pastor Mike veio a mim na manhã seguinte, ele mostrou-me a foto da criança que tinha por volta de 8 anos de idade, ele tinha o cabelo castanho, e ele disse: aqui está o menino. Ele disse, sua mãe ficou absolutamente impressionada. Isso foi transformador para ela. E é por isso que Deus gosta de fazer coisas como essas às vezes. Não é para que alguém possa ficar na plataforma e parecer que é super espiritual, mas os dons do Espírito são para o bem e para o proveito de todo mundo. E essa mulher desesperadamente precisava de uma palavra de Deus. Ela se sentia sobrecarregada e cansada, ela se sentia tão culpada, e ela tinha dirigido por 2 horas, é isso, para chegar até aqui na reunião, e ela realmente só precisava ouvir de Deus. E imediatamente, na primeira reunião, Deus falou com ela. Coisas como essas podem mudar a sua vida. Agora, coisas assim não necessariamente acontecem o tempo todo, mas isso, é ser preenchido com o Espírito Santo, como o pastor Mike sempre diz. Isso não é sobre ser um cristão, é sobre ser realmente um cristão dinâmico. Quantos de vocês querem ser um cristão dinâmico? Você quer ter a sabedoria e o poder de Deus, então Ele dá diferentes dons, e vamos olhar para eles mais tarde, mas eu pensei que fosse um bom exemplo para compartilhar com vocês sobre como Deus pode fazer com que você saiba de algo que você não sabe. Ele conhece a mente de Deus. Em 1 Coríntios 12:11 fala sobre a vontade do Espírito Santo. Todos esses dons, realizações, habilidades são inspirados e realizados pelo mesmo e único Espírito Santo, o qual distribui a cada pessoa individualmente, exatamente conforme Ele queira. Agora eu quero olhar para 1 Coríntios 12 e eu só vou ler esta lista dos dons do Espírito. Eu não tenho intenção de entrar num ensinamento profundo sobre essas coisas hoje, porque eu tenho um propósito diferente, mas eu quero que você esteja ciente deles, e eu quero dizer a você que é um grande material disponível sobre ser preenchido com o Espírito Santo e os dons do Espírito, e se você estiver com fome, você quiser aprender, então você pode obtê-lo. E nós temos um livro chamado Cheio do Espírito, e eu tenho um outro livro chamado Conhecendo a Deus Intimamente, que acabou de sair, e ele é todo a respeito do fruto do Espírito, os dons. Eu sei que você não vai querer buscar os dons do Espírito apenas para se exibir e não buscar o fruto do Espírito, porque o amor é a coisa mais importante de todas. Amém? Eu sei também que alguns de vocês estão como, eu não tenho ideia do que você está falando. É exatamente por isso que eu estou falando. Essa é toda a razão por eu estar falando sobre isso, porque muitas pessoas, eu não posso nem imaginar quantas pessoas assistindo pela televisão que você está tipo, do que ela está falando. Bem, veja a coisa, que eu fui à igreja por muitos e muitos anos. Eu não tinha a menor ideia de que realmente poderíamos ter uma vida vitoriosa, triunfante, vencedora e não sermos vencidos por tudo. Nós poderíamos ser vencedores se soubéssemos como receber a força e o preenchimento, o poder do Espírito Santo, e isso regularmente, para nos ajudar a sermos pessoas que podem, em vez de pessoas que não podem. E deixe-me lançar isso para você, porque uma das coisas que um dos homens em minha igreja escreveu, ele disse, a coisa que você diz que mais me impactou foi: você não tem porque você não pediu. E veja, nós não podemos presumir e apenas assumir. Você precisa pedir. Assim, todos os dias eu oro.
para que eu seja reforçada com toda a força e o poder no homem interior, e que eu seja preenchida e revigorada e restabelecida com o Espírito Santo. Eu não sei se você conhece o pastor Tommy Barnett, mas ele é meu pastor e o de David também, e um grande homem de Deus, esteve no ministério por 50 anos ou mais, eu acho, e eu realmente respeito muito, e ele esteve na nossa reunião do conselho e fez alguns treinamentos de liderança, algumas semanas. Ele disse que 3 vezes por dia ele para o que está fazendo e ele pede ao Espírito Santo para guiá-lo, para conduzi-lo, para liderá-lo na vontade de Deus e para que ele possa fazer todas as coisas que ele precisa fazer. E eu acho que nós precisamos de ter uma melhor comunicação com essa pessoa maravilhosa que veio para viver no interior de cada um de nós, que nos traz a presença do Pai e a presença de Jesus, o Espírito Santo, que tem um ministério tão impressionante e maravilhoso conosco. E eu acho que você pode ver este ministério e sua vida crescer de forma dinâmica, e você pode estar muito mais perto de Deus do que jamais você estaria se você simplesmente aprendesse a pedir. E assim eu espero que no momento em que terminarmos hoje, você vai perceber, bem, o Espírito Santo é o Consolador. Quando eu preciso de conforto, eu não tenho que correr para os meus amigos, eu posso pedir ao Espírito Santo para me confortar. O Espírito Santo é o meu fortalecedor. Cara, quando eu preciso de força, eu posso pedir ao Espírito Santo para fortalecer-me, e assim por diante. Então, o que você acha? Será que soa bem agora? E veja, nós ainda temos mais 3 reuniões depois dessa. Assim, 1 Coríntios 12:1 diz: agora sobre os dons espirituais, os dotes especiais de energia sobrenatural. Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Essa é outra palavra que traduziram como mal informado na tradicional é ignorante. Agora, então no versículo... Vamos começar no verso 6. Agora existem variedades distintas de operação de trabalho para realizar coisas, mas é o mesmo Deus que os inspira e energiza tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, a evidência e a iluminação espiritual do Espírito, para o bem e a edificação de todos. A um é dado no e através do Espírito Santo o poder de falar uma medida de sabedoria, e para outro, o poder de expressar uma palavra de conhecimento e compreensão de acordo com o mesmo Espírito. A outro, a fé para operar prodígios pelo mesmo Espírito Santo. E para outro, os poderes extraordinários de cura pelo mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres. E a outro, a visão profética, o dom de interpretar a vontade divina e o propósito. Para outro, a capacidade de discernir e também distinguir entre as declarações de verdadeiros e falsos espíritos. E, rapaz, nós precisamos disso. Cara, precisamos disso. Quer dizer, regularmente eu oro para o discernimento do Espírito Santo funcionar e fluir em minha vida. Então eu não acho que alguém esteja me fazendo bem, quando na verdade estão querendo me usar ou me fazer o mal, ou pensar que algo que alguém está dizendo é certo, quando na verdade não está certo. Deixe-me te dizer em voz alta, precisamos parar de acreditar em tudo o que nós ouvimos no noticiário e tudo aquilo que nós lemos na internet. Amém? E então a outro é dada a variedade de línguas desconhecidas e para o outro a capacidade de interpretar essas línguas. Eu tenho certeza que vocês gostariam que eu parasse aqui e desse uma grande lição da Bíblia sobre falar em línguas, mas eu não farei. Eu só vou dizer que é um dom maravilhoso. É incrível para mim que qualquer um que opere nestes dons ou acredite nestes dons, sejam chamados pentecostais ou carismáticos, eu queria que pudéssemos ir além de rótulos. Porque não podemos ser apenas chamados de filhos de Deus e que creem na palavra de Deus. Amém! Amém! Quer dizer, algumas pessoas, dizem que este é um pregador da prosperidade, aquele outro é um pregador disso, outro é um pregador daquilo, e isto parece que é tudo que a pessoa sabe ensinar e que ela está muito fora do equilíbrio nisso. Isso é só bobagem. Quero dizer, todos nós devemos crer na Bíblia e realmente não importa a que denominação você pertence ou qual é a doutrina desta denominação,
Eu não estou tentando ofender ninguém, mas nós devemos crer no que a palavra de Deus diz acima do que os homens dizem. E nós estamos cometendo um erro muito grave se nós não fizermos isso. Então, realmente, se você está mais interessado em alguns desses dons, então você precisa estudar e crescer e aprender e... Sabe, nem todos os livros que você lê estão certos, mas a maioria dos livros tem coisas boas neles. Você pode aprender algo. Eu estou lendo um livro agora sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. É a terceira vez que eu li este livro em minha vida e eu amo tudo nele, mas há uma parte aqui, cerca de um parágrafo, que eu não concordei com ele. Então eu escrevi, eu não acredito nisso aqui. Assim, veja, você não tem que engolir algo só porque alguém diz isso. Se você não testificar com isso, você não sentir, você pode ser aberto e ter a sua mente mudada, sabe? Você pode. Mas o ponto é não. Jogar fora os ensinamentos de alguém só porque você encontra uma coisa ou duas que você não necessariamente concorda. Amém. Agora, bem rapidamente, não temos tempo para ficar aqui, mas você precisa ser, todos nós precisamos nos contentar com os dons de Deus dados a nós. E quando falo de dons, não são só os 9 dons que estão listados lá em Coríntios, mas há diferentes manifestações do poder de Deus que operam através de nós. Eu tenho um dom muito forte, sabe, de comunicação. Eu ouvi meu marido dizer a alguém outro dia, essa é uma mulher que pode falar sobre qualquer coisa. E o mais assustador é que eu posso soar como se eu soubesse do que estou falando, gente. E eu quero dizer, quando eu era uma criança na escola, quando eu estava na escola, quero dizer, se eu não soubesse coisa alguma ou quase nada sobre o assunto, eu ainda podia fazer um trabalho brilhante a respeito. Mas, então, há um monte de outras coisas que eu não posso fazer. Quer dizer, eu não sou boa com essa tecnologia moderna e, sabe, os selfies estavam aí há 3 anos antes de eu saber o que eles eram. E eu ainda assim fiz apenas um em toda a minha vida. Eu sou tipo, sabe, talvez eu esteja errada. Passei todos esses anos ensinando as pessoas a morrer para si mesmas e agora todo mundo tira fotos de si o dia inteiro, sabe? Assim, pelo meu aniversário, hoje a Jaque me deu um bastão de selfie. É tipo, uma vara de selfie. Assim você coloca a câmera nele, segura aqui e tira fotos de si mesmo o dia inteiro. Mas sabe, o meu neto de 5 anos de idade pode operar o meu telefone melhor do que eu. Então, por favor, encontre algo em que você é bom e faça muito isso. Amém? Encontre algo no que você é bom e faça muito disso. Ou as coisas em que você não é bom, não faça nada delas ou faça o menos possível. Porque você vai desfrutar de sua vida muito mais se você não passá-la tentando ser bom em algo que você nunca vai ser mais do que um fracote nela. Passe o seu tempo desenvolvendo seus pontos fortes. Eu sou bom em falar, então eu falo muito. Isso funciona bem. Agora, o Espírito Santo também tem uma mente, a mente do Espírito, e essa mente do Espírito está entre nós. Vamos olhar para Romanos 8:5. Pois aqueles que estão de acordo com a carne são controlados por seus desejos impuros, definem as suas mentes e perseguem aquelas coisas que gratificam a carne, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito definem as suas mentes e perseguem as coisas que gratificam o Espírito Santo. Verso 6, agora a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo de Deus, eu amo isso. Isso é o que a mente da carne é só levantar-se aqui em seu cérebro e tentar argumentar com tudo e tirar sentido disso, sem considerar o lado espiritual de todas as coisas e aquilo que o Espírito Santo quer dizer ou fazer. Veja, eu posso olhar para algo e minha mente diz que não há nenhuma maneira de fazê-lo. Mas depois o meu espírito diz, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Por isso temos que parar de viver daquilo que vem na nossa cabeça. Eu odeio quando eu pergunto a alguém alguma coisa, eles dizem bem de cabeça, e é tipo, por favor, não me dê algo que venha da sua cabeça. Eu posso obter algo da minha própria cabeça? Então assim não é tão bom, porque a mente da carne é sentido e razão sem o Espírito Santo. E qual parte do mundo permanece e domina esta área ali?
apenas sentido e razão, sentido e razão. E com quantas pessoas você tenta falar sobre coisas espirituais, elas apenas dizem, eu sinto muito, mas não faz sentido. Isso não faz qualquer sentido. É porque você está pensando com a mente errada. E eles podem estar pensando com a única mente que eles têm. Porque se você não tem o Espírito Santo, então você não pode pensar com a mente do Espírito Santo. Tudo bem, eu estou começando a ficar animada. Por isso, a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo, é a morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui e no futuro, mas a mente do Espírito Santo de Deus é vida e paz da alma, para agora e para sempre. Oh, isso é tão bom, tão bom. E uma das maneiras pelas quais você pode saber que, mesmo que soe como seus próprios pensamentos, uma das maneiras pelas quais você pode dizer se é Deus falando com você ou se é você falando com você é o impacto que isso tem sobre você e também o conteúdo de revelação disso. Em outras palavras, eu posso dizer uma coisa 20 vezes e pode não significar nada para você, mas se o Espírito Santo lhe falou uma vez, então, eu sou professora, mas ele é o professor. Assim, eu posso ficar aqui ser professora, mas eu confio que o professor está trabalhando em você para pegar o que eu estou dizendo e torná-lo uma revelação para você, porque você não precisa só de mais conhecimento mental, precisamos de revelação e conhecimento. Nós já estamos educados muito além do nosso nível de obediência, assim, algo está errado. Conhecemos todos os tipos de coisas, nossas bíblias parecem livros de colorir, são vermelhas, amarelas, rosas, sublinhadas e têm asteriscos e, sabe, às vezes nos sentimos como cristãos, tanto quanto o seu exemplo no mundo, em grande parte, embora não haja muitos grandes, são ainda bastante confusos e por isso, evidentemente, precisamos de algo que temos de buscar. Então, aqui está um exemplo de como apenas uma palavra de Deus pode realmente alterar sua vida. Quando já tiveram algo acontecendo, você ouviu Deus falar e foi apenas transformador para a sua vida. Ok. Bem, eu estava lutando com algo, realmente estava me incomodando. Foi algo com que eu lutei de novo, por um longo tempo. E voltava, você já teve alguma coisa na sua vida que vai, de repente, volta, você acha que acabou e volta novamente? E é tão chato, porque no momento em que aparece, você sabe que você está no mesmo lugar, porque você sabe que já passou por isso antes. E assim, eu estava orando, meu Deus, você tem que mostrar-me alguma coisa. E Deus apenas falou uma frase para mim. Simplifique. Isso não me impressionou? E eu não esperava isso também. Mas, rapaz, quando essa palavra veio a mim, isso soou como meus próprios pensamentos, mas teve um impacto totalmente diferente. E assim, quando eu vi isso, foi como se eu fosse em 50 direções diferentes e eu compreendi, sim, eu complico pela maneira que eu penso, eu posso complicar isso pela maneira que eu aponto e, sim, apenas simplifique. E assim, isso tem apenas sido tão refrescante para mim. Agora, infelizmente, esquecemos as coisas. Assim, eu posso precisar de outro lembrete nesta área dentro de 6 meses, mas essa é a grande coisa sobre ter o Espírito Santo trabalhando em nós. E uma das coisas que ele faz é que ele traz todas as coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. Amém? Agora eu estou falando de íntima comunhão. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus através dele. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento e ele tem vontade.
Agora, em Efésios 4:30, nos diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Como se pode ficar triste sem sentimentos? Então vamos por um minuto olhar. Quantos de vocês gostariam de dar uma rápida olhada para que tipo de coisas entristece o Espírito Santo? Porque eu não quero fazer isso. E você? Isso é algo que realmente eu não quero fazer. Porque ele vive em nós. E se ele está triste, então vamos estar tristes também. Efésios 4:29 é onde precisamos começar. Não deixe nenhuma linguagem poluída e imunda, nem palavra má, nem palavra torpe ou inútil jamais sair de sua boca. E não é interessante como a convicção caiu bem aqui? Mas fale somente aquela palavra que é boa e é benéfica para o progresso espiritual dos outros. Sabe, dizemos algumas coisas tão estúpidas. Somos tão insensíveis. Eu disse a alguém um outro dia, Deus meu, eu tinha comprado essa blusa e era um tamanho médio que eu normalmente uso, mas estava realmente muito grande para mim. Então eu disse a esta pessoa que é maior do que eu disse, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas com certeza serve para você. Eu não acho que isso realmente a tenha ajudado a fazer progresso espiritual naquele dia. Ela provavelmente teve de passar a próxima hora saindo do poço da insegurança. Então, estou confessando para que eu possa deixá-lo saber que todos nós temos um longo caminho a percorrer. Que possa ser uma bênção e dar graça, o favor de Deus para quem a ouve. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não ofenda ou maltrate ou aborreça ele, pelo qual vocês foram selados, marcados com a marca do próprio Deus, seguros para o dia da redenção e libertação final através de Cristo, do mal e das consequências do pecado. Agora, o que no mundo significa ser selado pelo Espírito Santo? Bem, realmente um exemplo ruim, mas eu mantenho os meus biscoitos em um saco fechado, porque eu quero mantê-los bem protegidos e frescos e muito bons. Eles estão protegidos aqui, e por isso eles são selados aqui, e nós estamos como no saco fechado do Espírito Santo enquanto caminhamos por esta terra. Amém? Eu espero que isso não soe como algo desrespeitoso, mas é como se nós fôssemos selados e marcados. A Bíblia diz como propriedade de Deus. Então, quando o diabo olha para você, ele vê a marca de Deus em você, mas você precisa saber que esta marca e selo estão em você. E você precisa dizer, diabo, cala a boca, eu pertenço a Deus e eu não faço parte do seu negócio. Agora, sabe, eu sei que os meus filhos fazem coisas que não deviam fazer, especialmente quando eles eram mais jovens. Eles fizeram coisas que não deveriam fazer e eles são os meus filhos. E eu os corrigia. Mas se um vizinho viesse e tentasse me dizer tudo o que havia de errado com os meus filhos, eu realmente os colocaria para fora. E assim Deus se sente da mesma maneira quando o inimigo tenta nos acusar diante dele. Deixe toda a amargura, indignação e ira. Agora isto é realmente importante, verso 31. Deixe toda a amargura, indignação, ira, paixão, raiva, mau humor, ressentimento, raiva, hostilidade, discussões, brigas, gritaria, disputas, calúnia, maledicência, conversas tolas, linguagem abusiva ou blasfêmia, sejam banidos de vocês como toda a malícia, despeito, má vontade ou baixeza de qualquer tipo. Então aqui está o negócio. Se não quisermos entristecer o Espírito Santo, então nós precisamos realmente orar a Deus para nos dar muita ajuda sobre como usar a sabedoria com as nossas palavras. E nós vamos cometer erros. Ninguém pode controlar a língua, a Bíblia diz isso. Precisamos da ajuda de Deus regularmente. Mas
pelo menos realmente ter esta consciência do poder das palavras e, pelo menos quando dissemos um monte de coisas estúpidas, nos arrependermos? Acho que muitas vezes achamos que não é tão ruim assim, sabe? As fofocas, historinhas, contar segredos das pessoas, descobrir os pecados das pessoas. Oh, você ouviu? Você ficou sabendo? Você não vai acreditar. Vamos lá, vamos voltar para a pequena regra de ouro. Faça sempre aos outros o que gostaria que fizessem a você. E sabe, não há tal coisa como uma vida feliz sem uma abundância de perdão. Eu tive que perdoar alguém esta semana. Raramente passa-se mais do que um dia sem que você não tenha oportunidade de ser ofendido por alguém. Mas você não tem que se ofender com a ofensa. A Bíblia diz, não se ofenda e não ofenda também. Assim dizemos a alguém, você ofendeu-me? Não, você se ofendeu. Não foram eles que ofenderam você, você pegou isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas nem sequer sabem o que estão fazendo. Quando eu disse, garota, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas sabe, ela vai servir em você, eu não estava querendo ser rude, eu só queria lhe dar um presente. Mas eu fiz um trabalho muito ruim. Amém? Eu deveria saber o que eu estava fazendo. Eu acho que é apenas bom, sabe, quando essas coisas acontecem, dizer, ó Senhor, eu sinto muito, sabe? Isso é bom ficar nesse tipo de comunicação, esse tipo de relacionamento e conversação com Deus, onde você não deixa as coisas ficarem no coração. E sabe, no minuto em que alguém ferir seus sentimentos, ou você começar a sentir essa falta de perdão, a melhor coisa a fazer é dizer em voz alta, eu não vou ficar ofendida. Fale com Deus, eu não vou ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, porque quanto mais rápido perdoarmos as pessoas, sabe, mais fácil é fazer isso. Do contrário, fica mais difícil quanto mais nós girarmos nossas mentes ao redor e em torno do que eles fizeram a nós, então isso começa a enraizar-se em nós. Vamos tentar acreditar no melhor de cada pessoa. Agora, há 25 nomes do Espírito Santo na Bíblia. 25 nomes diferentes do Espírito Santo na Bíblia. Eu não espero que você se lembre de todos, nem sei se vão significar muito para você, mas eu acho que eu só vou tomar um minuto para lê-los, porque eu só quero que você veja o quanto ele falou sobre tudo em toda a Bíblia e como nós podemos olhar para todas as coisas diferentes que ele faz. Assim, então, ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo. Você não está feliz porque servimos a um Deus vivo? Estou tão feliz por não estar adorando algum cara que veio, disse algumas coisas e depois morreu. Uau! O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo da promessa, o Espírito de santidade, o Espírito de justiça, nós não ligamos muito para esse, o Espírito de ardor, sim, o Espírito de ardor, o Espírito da verdade. O Espírito Santo revela a verdade a nós, graças a Deus pela verdade. Acabei de ler um pequeno livro, não é muito grande, mas ele é chamado Como Matar 11 Milhões de Pessoas. Agora você está tipo, por que no mundo você está lendo um livro como esse, Joyce? Bem, porque é sobre como é que Hitler conseguiu matar 11 milhões de pessoas. Por que todas essas pessoas nos campos de prisioneiros apenas não correram para os guardas e... E assim a resposta é, ele mentiu para eles. Ele mentiu. Primeiro de tudo, quando ele estava na política, ele prometeu a todos que seu modo de vida ia ser melhor e eles iam ter mais dinheiro, melhores empregos, sabe? Blá, 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 blá. Ouvimos algo assim hoje em dia, não é? De qualquer maneira, ele mentiu a eles sobre os campos de prisioneiros, quando chegaram nos trens, ele mentiu para eles sobre onde estavam indo.
Ele matou essas pessoas e tudo foi baseado em mentiras. Mas eu sou tão grata por nós termos o Espírito da verdade que vive no interior de nós. E Ele vai revelar-nos quando nós estivermos sendo enganados. O Espírito de sabedoria e de entendimento vive em você. O Espírito de conselho e de fortaleza vive em você. O Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, o Espírito de vida. Cara, nós não estamos andando por aí. O óleo da alegria, gente. Eu adoro isso. Nós começamos a rir. E eu decidi há 2 semanas que o diabo não sabe rir. Ele não sabe. Isso é apenas minha própria coisa particular, mas... Sabe, eu não vejo nenhuma escritura onde ele está rindo. Mas Deus ri, e nós rimos também. Você já pensou sobre o quão poderoso é um riso, gente? Ele é muito poderoso. O óleo da alegria vive em nós. O Espírito de graça. O Espírito de graça e de súplicas. O Espírito de glória. O Espírito eterno e o Consolador. Agora, João 16, versículo 7. Ok, agora isso é tão incrível. Jesus disse, no entanto, eu não estou lhe dizendo nada além da verdade quando eu digo que é útil, bom, conveniente e vantajoso para vocês que eu vá. Agora, certamente isso apenas confundiu o cérebro dos discípulos. O que quer dizer eu vou ser melhor se você for embora? Como é que alguém poderia ser melhor se você for embora, Jesus? Então ele disse, porque se eu não for embora, o Consolador... E na Bíblia amplificada, o Consolador, na língua original, é uma palavra a qual não é possível ser descrita como uma palavra no nosso idioma. Você tem que usar muitas palavras diferentes para descrever o que ela significa. O conselheiro. Quando você precisa de uma palavra de conselho, você deve sempre ir a Deus em primeiro lugar. Sempre ter com Ele e deixar-lhe aconselhá-lo através de seu espírito. Agora, eu não estou dizendo que é errado ir a um conselheiro ou alguém para aconselhamento. Muitas vezes isso é muito útil, mas, por favor, não queira ir a uma pessoa que não tem o conselheiro. Sempre vá a Deus antes de correr para qualquer outra pessoa. E, em seguida, deixe-o falar através de quem Ele quiser falar ou deixe-o fazer sozinho. O conselheiro, o ajudador, rapaz, eu amo isso. Nós vamos falar sobre isso muito exclusivamente numa dessas reuniões. O advogado, isso significa que ele pleiteia nossas causas. O intercessor, ele ora por nós, através de nós, quando não sabemos como orar, como convém, ele ora através de nós. O fortalecedor, uma mensagem vai ser sobre isso. E a prontidão. Eu amo essa palavra, prontidão. Eu não sei se você sabe como é estar em espera em um avião, mas é como se você não conseguisse obter um assento e você gostaria de entrar no avião, e você pode ficar de prontidão, e você pode literalmente sentar bem no portão e esperar para ver se há uma abertura. Então, o Espírito Santo fica em prontidão ao seu lado, apenas no caso de haver algo que você precise, onde então ele possa entrar e ajudar você. Eu amo isso, eu amo. Então, ele não virá para você. Agora, esta é uma parte tão importante. É íntima comunhão, relacionamento com você. Todos digam, íntima comunhão. Mas se eu for embora, eu enviarei a vocês para estar em íntima comunhão com vocês. Digam, íntima comunhão. Eu amo isso. Deus criou a nós para comunhão. E Ele quer se comunicar conosco. Nosso relacionamento não é unilateral. Você simplesmente não fala o tempo todo e Deus nunca diz nada. Deus fala. Ele fala de muitas maneiras. Ele fala através da natureza, fala através de voz mansa e delicada. Ele fala também, principalmente, através de sua palavra. Deus pode até mesmo falar através de nossas circunstâncias. E Deus fala em nosso coração,
Às vezes ele fala até mesmo através de desejos, não desejos da carne, mas verdadeiros desejos do Espírito. E se você não acredita que Deus pode falar com você, sabe, quando falamos com Deus é a oração. Mas se dizemos que Deus fala conosco, pensam que nós somos paranoicos. E você vai a certos círculos e eles simplesmente correm o risco de ser jogado para fora do prédio se você diz, Deus disse. Mas para mim eu não entendo isso, porque é tudo sobre a Bíblia, gente. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, a voz de um estranho elas não seguirão. Agora, obviamente, sabe, você pode ter problemas ao pensar que você ouviu de Deus, aprendizado, a sabedoria, mas uma das maneiras pelas quais você aprende é cometendo alguns erros e estando disposto a recuar e dizer, bem, cara, eu pensei que era Deus, mas não era Deus, eu fiz papel de bobo, mas então me deixa aprender com isso e continuar? Mas então há tanto engano. E espero que apenas alguns de vocês, pelo menos alguns de vocês, aqui assistindo pela televisão, você é tipo como... Bem, sabe, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu sou um obreiro lá. Eu acredito nas doutrinas. Não, eu estou falando de íntima comunhão. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento com Deus através dele. E veja, Deus se preocupa com todas as coisas que lhe diz respeito. As menores coisas, as mais íntimas, que sequer fazem qualquer sentido para alguém, Deus se preocupa com elas para você. Ele está preocupado com todas as coisas que lhe diz respeito. Absolutamente tudo. Íntima, comunhão e se nada mais. Eu quero que esta mensagem traga você para uma maior consciência de como o Espírito Santo está com você o tempo inteiro. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando eu for embora, eu vou enviar-lhe o outro Consolador. Ele tem estado com você e ele estará em você. Quão mais perto você consegue chegar do que em você mesmo? Vamos lá. Eu quero dizer, ser cristão é absolutamente fazer uma viagem com Deus, é uma incrível viagem espiritual. E sabe, não há nada de chato e maçante sobre a vida com Deus. Agora, se é tudo para você ir à igreja cada semana e voltar para sua casa e agir como se você não estivesse mudando, voltar para a igreja, então, isto é, você vai se cansar disso muito rápido. Mas eu estou te dizendo algo. Saiba quem você é em Cristo e conheça a sua herança nele também. E conheça o poder que pertence a você como crente. Conheça o poder do Espírito Santo que você pode ter em sua vida o tempo todo. Bem, eu tenho muitas outras coisas aqui que eu quero entrar em algumas delas mais tarde, porque eu quero terminar com isso, com essa escritura. Você diz, bem, será que eu tenho o Espírito Santo? Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Eu acho que esse é um dos lugares onde nós cometemos um erro, sabe? É agir com as pessoas que não têm o Espírito Santo como se elas não tivessem alguma experiência pentecostal. Em primeiro lugar, queremos ter cuidado em colocar muita ênfase na questão da experiência. Sabe, algumas pessoas têm algumas que são genuínas em suas experiências, outras não são tanto. Você sabe o que eu quero dizer. Não pense que a maneira como Deus lida com outra pessoa é a maneira que Ele tem de lidar com você. A grande coisa sobre o Espírito Santo é que Ele nos conhece como indivíduos. E Ele trabalha conosco através de nós de diferentes maneiras. E então Ele manifesta em nós de diferentes formas. E não precisamos ficar com ciúmes um do outro e competir um com o outro. Então nós precisamos trabalhar juntos, uns com os outros, para que nos tornemos um só corpo, funcionando em unidade. Assim, João 20, depois que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, Ele apareceu aos discípulos e a Bíblia diz, soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Mas em seguida, se você virar a Bíblia mais de 2 páginas para o primeiro capítulo de Atos, ele disse, agora vão e esperem no quarto superior para o prometido derramamento do Espírito.
E é aí que eles foram, a Bíblia chama de batizados no Espírito Santo. Eles foram inundados com o Espírito Santo. Suas almas foram inundadas pelo Espírito Santo. Mas então, até mesmo para além disso, nós vemos Pedro em Jerusalém e ele foi batizado no Espírito Santo, mas mesmo com isso, há muitos momentos em que a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos de preenchimentos frescos e de novas visitações de Deus muito regularmente. Eu não acho que nós precisamos fazer algum tipo de lei de como Deus nos toca ou como isso acontece. Alguns acreditam que recebem o batismo do Espírito Santo quando nascem novamente. Algumas pessoas acreditam que você recebe o batismo do Espírito Santo quando é batizado na água, porque foi quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que tem que ser uma experiência separada, que acontece em um momento totalmente separado. Sabe o que? Nós precisamos dar a Deus um pouco de crédito. Você é capaz de funcionar e operar em uma variedade de maneiras diferentes e parar de agir como... Eu acredito que algumas pessoas recebem tudo o que elas creem quando nascem de novo. E sabe, vamos deixar Deus ser Deus. E não importa como chegamos a isso, contanto que nós o tenhamos. Amém? Tudo o que eu sei é que eu só tenho que estar cheia a ponto de transbordar com o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, a última escritura, Lucas 11:13, você diz, bem? Uau! Como posso ter mais do Espírito Santo? Como posso ser preenchido? Como posso ser inundado com o Espírito Santo? É muito simples. Primeiro de tudo, você tem que estar realmente com fome. Você tem que querer mais. Não mais joias, mais do Espírito Santo, é claro. Lucas 11:13. Se vocês maus como são, sabem dar boas coisas, coisas que são vantajosas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem e continuarem a pedir a Ele. Então aqui está o que eu quero incentivá-lo. Vamos orar esta noite, mas em seguida eu quero que você... Eu gostaria de vê-lo regularmente dizendo assim: Deus, encha-me com seu fresco Espírito Santo. Espírito Santo, encha-me. Eu preciso do seu conforto, preciso da sua força. Fale com o Espírito Santo sobre o seu ministério. Não ora ao Espírito Santo, ore a Deus em nome de Jesus através do Espírito Santo. Mas você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode conversar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e pedir: me ajude, eu sei que você está aqui comigo agora. Eu espero e oro para que você tenha uma sensibilidade e percepção de Deus com você através do Espírito Santo que você jamais teve em toda a sua vida. Ele está aqui agora. Bem, eu quero incentivá-lo a lembrar de que o Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma experiência ou uma força de algum tipo. Ele é o nosso ajudador. E Deus quer ter comunhão íntima conosco. E tudo que realmente precisamos fazer é pedir a Ele: Senhor, eu quero estar perto de você. Conceda-me esta maravilhosa comunhão do Espírito Santo.